Com esse aumento do frio que está tendo aqui no Brasil, pessoal, principalmente na região sudeste e sul do Brasil, eu decidi trazer um vídeo que eu vou explicar para vocês a diferença que você vai ter no seu cultivo agora desse período de finalzinho do outono e começo do inverno e o que vai mudar para você cultivar melhor as suas orquídeas. Ó, amigos, estou aqui com duas plantas na minha mão nesse exato momento, uma Cattleya valkyriana e um cruzamento conhecido aí como New Hammer, tá? É um híbrido. E, pessoal, vou utilizar essas duas plantas de exemplo para vocês. Tá? Então, pessoal, aí você deve estar se perguntando, Lucas, o que eu faço para evitar com que aconteça esse dano à minha orquídea nesse período mais frio do ano? Então, vou te dar algumas dicas que vão ajudar muito para que a sua orquídea sofra menos e que você também saiba como cultivar as suas plantas favoritas aí na sua casa sem ter tanto problema com esse tempo de frio, principalmente se você for de uma região mais fria do Brasil. Então, pessoal, o primeiro cuidado que você deve começar a ter com as suas orquídeas é a rega, tá bom? Então, para isso, para você saber qual é a melhor forma de regar a sua orquídea agora nesse período, eu vou dar para você algumas dicas. Além da dica do substrato, que eu já dei várias vezes, que é para você utilizar um substrato mais drenado, que seca mais rápido e que não vai manter umidade no vaso, eu vou dar para você também como dica, você molhar as suas orquídeas pelo período da manhã. Por quê? Molha a sua orquídea no período da manhã, dá mais tempo dela secar. Porque os dias no inverno são menores, tá? São mais curtos, né? Tanto no outono quanto no inverno, eles começam a ficar encurtados. Porque a gente tá aqui no hemisfério sul e por causa do movimento do planeta Terra, tá bom? Então, os dias vão ficando mais encurtados. Molhe as suas plantas pela manhã. Assim dá tempo delas ficarem no período ali de luminosidade do sol, secarem até o anoitecer e sofrer menos. Eu vou dar um exemplo para vocês novamente, voltando aqui na New Hammer. Essa planta é uma planta que entrou há pouco tempo na minha coleção. E eu acabei não fazendo replante nela por causa que eu sabia que ela ia florir depois de um tempinho. Inclusive vou mostrar aqui a flor para vocês de perto, ó, essa flor linda. E pessoal, essa New Hammer, ela veio para minha coleção nesse cultivo aqui, ó, que é tipo uma palhinha de arroz. Eu não sei o que seria isso daqui, seria tipo um esfagno, alguma espécie de esfagno que eles utilizam nos produtores, né? E pessoal, faz uma semana que eu não molho as plantas por causa desse período de frio. E olha só, vai sair água, não sei se vocês conseguem ver caindo, ó. E uma semana que eu não molho. Eu tenho que trocar essa planta de substrato, por quê? Quando chega de noite, a gente teve um dia agora na semana que aqui na nossa região chegou a 5 graus. E isso pode ocasionar um congelamento das raízes. Isso vai prejudicar muito a sua planta. Se você mora numa região de geada, o ideal é que você tenha um orquidário coberto por uma lona, tá? Pode ser aí uma lona de 150 micras, se for numa altura bem boa, tá? Uns 3, 4 metros aí, uma lona de 50 micras, mais o sombrite, tá, pessoal? Não somente a lona e o sombrite. Ou você pode fazer, como um colega meu faz, que na região dele tem a geada. Então o que ele faz? Ele chega de noite, ele cobre todas as plantas com uma lona plástica. Então durante o dia ele retira a lona plástica, durante a noite ele joga para proteger as plantas. Então você pode fazer isso para proteger as suas orquídeas. Pessoal, outra coisa para se fazer nesse tempo mais frio é em relação à umidade. O orquidário ele fica menos úmido, porque o tempo é mais seco nos tempos de frio, tá bom? E o que você pode fazer? Durante o período da manhã, o horário do almoço, você pode molhar o chão do seu orquidário para que essa água que está no chão evapore e ajude com que as suas orquídeas consigam ficar mais frescas e a umidade fique no ambiente. Porque lembrando, a umidade das orquídeas não é somente no vaso ou no substrato, é também na forma com que a planta está no ambiente. Então ela tem adaptações, o velame da raiz consegue puxar a umidade do ar, tá bom? Então se você molha o chão, essa umidade sobe através da evaporação e a orquídea consegue captar e também se hidratar sem que haja necessidade de você molhar diretamente a planta, tá bom? Pessoal, agora falando em adubação, é uma dúvida bem frequente. Devo ou não adubar a minha orquídea no inverno? Eu vou falar para vocês o que eu faço. Eu não paro de adubar minhas plantas no inverno. Eu só aumento espaço esse período. Então eu faço adubação, né? Adubação a cada 7 dias, né? Uma vez por semana, utilizando o Nutriork, que como todos vocês sabem é o adubo que eu utilizo. E eu passo essa adubação para 15 em 15 dias, tá bom? Então eu espaço mais a adubação. Por quê? O metabolismo da planta passa a ficar mais lento. Porque o inverno a planta entra num período de dormência, é uma adaptação da planta. Por quê? Tem menos sol para fazer fotossíntese, tem várias outras situações, tá? Até mesmo a quantidade de água, porque na natureza chove menos na época do inverno. Então a planta se adaptou, então ela baixa bastante o metabolismo dela na época do inverno e do finalzinho do outono para poder se adaptar. A gente também tem um exemplo dos catacetos, eu tenho um aqui, mas eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho dois, na verdade. Vou pegar aqui um para vocês, que é um catacetum longifólio, tá? Uma muda de catacetum longifólio. Ele ainda está com as folhas, mas olha só esses bulbos aqui, ó. Já perderam as folhas. Isso daqui é uma característica do catacetum. Ele perde as folhas e fica sem folhas para economizar energia durante o período do inverno. Então é bem comum nos catacetos. Pessoal, por fim a expectativa, tá? Muitas orquídeas têm como época de floração o inverno.
principalmente os dendróbios do grupo nobile, que precisam de um estresse tanto hídrico quanto de temperatura para conseguir florir, mas nem toda orquídea floresce no inverno, tá bom? Então se a sua orquídea não vai florescer agora no inverno, não fique preocupado. É comum, lembrando, o metabolismo das plantas reduz, tá bom? Então, fique tranquilo se a sua orquídea ainda não tenha florescido. Perdão, pessoal. Fique tranquilo se a orquídea ainda não floresceu. Lembre, o metabolismo é mais baixo. Nem toda orquídea floresce no inverno. Atente-se à época de floração da espécie que você tem ou do híbrido que você tem. Tá bom, pessoal? Então não fique desesperado. Tente implementar o máximo possível desses cuidados que eu falei pra você nesse vídeo, que eu tenho certeza que o inverno vai ser bem mais tranquilo pra você. Pessoal, também quero convidar vocês a conhecer os nossos grupos de cultivo. Tá rolando uma rifa super legal, comemorativa, aos 1000 inscritos do canal. Apenas R$5 o número, você vai estar concorrendo a 7 plantas. Desculpa, 7 plantas. E dessas 7 plantas, o envio vai ser totalmente gratuito para sua casa. Lembrando, apenas um ganhador, tá, pessoal? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Foi uma dúvida que o pessoal também me perguntou bastante. Como cuidar das orquídeas no período de frio. E se você não sabia dessas informações, eu peço para você deixar um like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva-se no canal. E muito obrigado por assistir até aqui. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.